aqui um bottom Brasil. O mapa do Brasil. A nossa dialogadora de hoje tem tudo a ver com Brasil. Eu poderia, inclusive, apresentá-la como uma brasileira, mas uma brasileira do Brasil. Alguém poderá dizer, bom, é pleonasmo, claro, se é brasileira, é do Brasil. Nem todos os brasileiros são do Brasil. Tem o Brasil como missão, como objeto, como meta de luta, de vida. Ela é uma militante dos direitos humanos, ela é presidente do Instituto Frei Tito de Alencar, é pedagoga e me trouxe o Brasil. E eu coloquei no peito o Brasil. O Brasil de Lucinha Alencar. Lucinha Alencar. Querido. Lindo ter você aqui, viu? Obrigada também. Lucinha Alencar, com quem tem tantas referências de vida, né? Minha companheira de infância, né? Uhum. De infância. E hoje é essa militante à frente do Instituto Frei Tito de Alencar. E é claro que entre os objetos que ela me trouxe, muitos deles são referentes à vida de Frei Tito de Alencar Lima, esse dominicano, um mártir da tortura do regime militar no Brasil dos anos 60, 70 e que, enfim, é uma referência para a luta dos direitos humanos no Brasil. E além disso, ela me trouxe também uma camisa, olha aqui. Sim, porque ela é responsável por essa exposição, a exposição A Sala Escura da Tortura, com a foto do Frei Tito, mas ela me trouxe também outras coisas que não tem a ver com o Frei Tito. Mas olha aqui, algo lindo. Um celular rosa choque, olha aqui. E mais, coisinhas pequenas, que é isso, um cachorro, fotografias, uma agenda. Vamos conversar então com Lucinha Alencar. Lucinha, vamos começar pelo óbvio, né? Vamos começar por Frei Tito, tá? Vamos. Frei Tito. Bom, antes de tudo, assim, eu queria agradecer enormemente por você ter colocado que eu era uma brasileira. Isso para mim é uma honra, define tudo na minha vida, né? E Frei Tito é essa pessoa que todos nós conhecemos, né? Que é muito importante na luta pelos direitos humanos no Brasil e que nós resolvemos resgatar a sua memória no sentido de levantar esse tema dos direitos humanos no Brasil, né? Que a gente sabe que é uma questão muito séria e que ainda se falta muito, né? Na construção rumo a essa nossa democracia. Então, nada melhor do que o tema Frei Tito para abordar todas essas questões, né? Porque, por incrível que pareça, uma vida rápida, meteórica... Sim, ele tinha 29 anos. Uhum. A época do suicídio em Arpresle, né? Uhum. Em Lyon, né? Lyon. Em Lyon. Uhum. E como essa vida suscita tantas coisas, né? A luta, o suicídio, a trajetória, a sua juventude, o gosto pela música, enfim. Então, em nome disso, nós resolvemos fazer esse trabalho. O Instituto Frei Tito de Alencar é um instituto de trabalho pelos direitos humanos, pela revisão da história, pela dignidade das pessoas que foram vítimas da ditadura. Exatamente. Também. Os militantes de esquerda, etc. Também. Na verdade, o Instituto Frei Tito, a nossa, vamos dizer, a nossa intenção de trabalho maior é a educação para os direitos humanos. Educação para os direitos humanos. Para os direitos humanos, né? E então, em cima disso, nós temos... E essa questão da educação é muito ampla, né? Então, a gente aborda muitas coisas. E o direito humano também, a sua carta é enorme também, né? E esses dois temas sintetizam você, não? Educação, sim, e direitos humanos. Direitos humanos. A sua militância toda é nessa área. Nesse polo. Exatamente. Né? Educação, às vezes em sala de aula, às vezes em
outros lugares que não seja a sala de aula, né, em repartições públicas, como eu já tive experiência, enfim, mas sempre abordando essa questão da educação, né, esse viés da educação, que é uma coisa que eu acho muito... E como é que se dá essa educação para os direitos humanos? Bom, vou te falar assim, concretamente, né? Por exemplo, agora nós estamos com um trabalho que já vem 2 anos, que é a exposição Sala Escura da Tortura, que foi um trabalho feito por 4 artistas plásticos latino-americanos que se encontravam em Paris, também na mesma condição de Frei Tito, e eles, tomando conhecimento da presença de Frei Tito em Paris, o convidou, né, para que ele relatasse a sua experiência de tortura, e a partir desses relatos eles criarem alguma coisa para que pudessem sair pela Europa, denunciando também as torturas na América Latina, porque até então, especialmente no Brasil, não existia tortura, né? O Tito é um dos primeiros a denunciar isso. Exatamente. Internacionalmente. Internacionalmente, né? Mas nós, por exemplo, aqui no Ceará nós temos o caso da Lília Guedes, que ela foi presa com 17 anos, e ela foi uma das primeiras mulheres no Brasil a denunciar as torturas, né? Também, enfim. Então, a partir desse encontro com o Tito, voltando à exposição, eles resolveram... tinha um coletivo, na verdade, né, que era esse coletivo de artistas, que chamava o Grupo Denúncia, e o coletivo antifascista, que trabalhava todos de latino-americanos. E então, esse coletivo juntou, Frei Tito relatava a experiência de tortura e eles faziam a performance da cena, né? Uhum. E Leparc fotografou. E essas fotos é que estão aqui. Essas fotos são as originais, né, que foram gentilmente cedidas pelo Leparc para fazer parte deste livro que se chama Sala Escura da Tortura. E essa exposição nós temos rodado o Brasil, né, que tem sido uma experiência muito interessante. Então, eles deram imagem à descrição por palavras do Frei Tito. E eu mostrei, enquanto você falava, eu mostrei exatamente esta foto, que é desse período, quando ele fez a sua denúncia. Ele está exatamente em Paris, nessa foto, Frei Tito, em Paris, numa estação do metrô, em 1973. Ah, está aqui ele e mais 2, Frei Giorgio Calegari, é isso? E Frei Magno, numa estação de metrô em Paris. A ditadura militar e a tortura no Brasil, um texto de Ana Rita Fonteles Duarte, professora do Departamento de História da Universidade Federal do Ceará. Tem também textos do Regis, não? Tem, do professor Regis Lopes, tem também da Ana Caroline, tem também do Davi. Davi é o nosso Davi Oliveira, tá? Que ele é advogado e que é também um estudioso na questão da justiça de transição no Brasil. É um professor aqui do Ceará, professor da universidade, é também mestre pela Universidade Federal do Ceará. E nesse livro nós resolvemos prestigiar gente da terra, né? Nós estamos aqui diante de uma foto, que é a foto do primeiro túmulo, não é, do Frei Tito, não é? Quando foi enterrado em Paris. Engraçado para não ter outro termo, mas é engraçado no sentido de dizer curioso. O quanto me mobiliza a minha emoção falar do Frei Tito de Alencar. Acho que é porque, você sabe, né? Foi a partir de Frei Tito que mudei a minha consciência sobre o Brasil, sobre o Brasil, não é? Nós que fomos numa época em que a escola, a imprensa, todas elas eram censuradas, né? Exatamente. E foi a partir das traduções das cartas em francês dos dominicanos sobre a morte de Frei Tito que, pelo menos a mim, eu tive um momento assim de epifania e de deslumbre, né, com um Brasil que eu não conhecia. Mas eu queria que você analisasse, eu queria que você falasse por que nos inquieta tanto esse tema, Frei Tito? Um padre, um suicida, um homem exilado, banido, um jovem de 20 e poucos anos, né? 29 anos. Olha, Ricardo, é tudo isso, né? Mas eu acho assim que especialmente
pela sua juventude, né? Então isso é que nos toca bastante. Isso nos toca bastante, né? Porque ele morreu muito jovem, né? Ele deixou de viver muita coisa, deixou do que ele queria, né? Do que ele tentou construir. E essa vida meteórica, né? Foi muito rápido. Também o fato dele ter dado a vida, exatamente, por um projeto político, né? E a intensidade, né, com que ele dedicou essa vida, né, a essa causa, né? Então, assim, ele se dedicou. Parece-me assim que ele sabia que ele tinha pouco tempo. Então, assim, o pouco tempo que eu tenho, eu vou deixar. Diga. Bem marcado, né? É claro, sim. O Frei Tito, eu tenho ligações históricas com a família Alencar Lima. Eu fui educado fui alfabetizado por uma Alencar Lima, que é a minha querida professora Nildes Alencar Lima. Tenho ligações com Nailde, irmã de Frei Tito, enfim, tanta gente e você, né? E você. E acabei virando, tô vendo que você me trouxe, olha aqui, acabei virando um biógrafo de Frei Tito. Aqui está uma peça que eu escrevi, chamada Frei Tito, Vida, Paixão e Morte. E há nesta peça, Lucinha, uma frase, não é uma frase, é uma cena que me toca tanto, diz assim, quando Frei Tito é exilado, vai para a França, obrigado, né, banido, mais do que exilado, banido, não pode voltar para o Brasil, e aí as pessoas começam a tentar demovê-lo da ideia de querer voltar para o Brasil. Você não pode voltar, você gosta de trabalhar com os pobres, fez opção preferencial pelos pobres, trabalhe então com os pobres da França. E aí vem a frase mais linda, não? Que ele disse, não serve, os pobres da França não são os meus pobres, eu quero os pobres do Brasil. Os pobres do Brasil. Volta de novo o tema, o Brasil, eu queria que você comentasse o Brasil, isso. O Brasil, e que eu acho assim, que nós estamos vivendo. Cadê o voto? Tá aí. Tá aqui. Brasil! Quer dizer, eu faço opção preferencial pelos pobres, mas é pelos pobres do Brasil. Eu queria que você comentasse isso. Pois Lucinha. Não, isso é muito... Porque no momento... Não que hoje não exista pobreza. Hoje ainda existe muita pobreza, né? Embora nós tenhamos saído da miséria para a pobreza, né? Avançamos um pouco, mas o país ainda tem muito a caminhar nesse sentido, né? Das igualdades sociais. Mas, enfim, a escolha dele preferencial pelo pobre brasileiro, né, pelo o povo dele, é porque toda a sua história estava aqui. Né? Ele é um cearense. Né? Então, você ser cearense, né, você nascer no Nordeste, é uma marca. Né? A gente queira ou não queira, mas é uma marca e é um diferencial bacana também nesse Brasil. E é interessante porque não é só a questão política. E quando coloca, olha, tem os pobres aqui, vai trabalhar com os pobres aqui, claro que a gente tem uma consciência política de dizer que os miseráveis são miseráveis em qualquer lugar do mundo. Mas tem aí um componente de cultura, de identidade. De identidade, exatamente. De cultura, não é? Um dado antropológico. Olha, só a propósito disso, você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Nós estávamos lá no museu em Brasília, no Museu da República, com essa exposição. Pra você ver como o nosso povo é interessante, é uma cultura muito própria, né? Naturalmente que isso ocorreu também por se deixar de acontecer vários diálogos dentro do museu. Mas enfim, a faxineira do museu, ela chegou para mim e perguntou assim, você pode me explicar essa exposição? Aí eu falei, posso sim. Aí ela chega para mim e fala assim, por que tanta perereca e por que tanto pinto? É verdade, tem alguns aqui. Exatamente. Agora eu achei interessante porque isso é bem do nosso povo, entendeu? É bem do povo mesmo. Porque as torturas eram feitas com os nus, não é? Com corpos nus. Exatamente. São corpos sacrificados ali, torturados na sua nudez, na sua intimidade, na sua exposição, não é? E isso também... Invasiva. Isso também, essa colocação dela, me fez refletir o quanto esse momento da história do Brasil é pouco falada, né? É pouco estudada. Enfim, agora de um tempo para cá nós temos um número muito grande de produção literária nesse sentido, né? Mas isso não chega nas escolas. Está entendendo? Isso nessa exposição nós tivemos a oportunidade, a maioria dos visitantes, que foram aproximadamente 1000, não conheciam.
não conhecia esse momento da história do Brasil. Não né? conhecia a história. Não conhecia a E história. nós somos de uma geração que Enfim. também a ela não foi dada a conhecer, né? No momento em que estava acontecendo censura prévia nos jornais, e nós não podíamos saber. E ainda há uma certa resistência. Muito grande. Quando a exposição chegou em Petrópolis, que foi no Palácio Rio Negro, o Comando do Exército funciona lá em Petrópolis, né? E então o Relações Públicas do Comando do Exército liga para o museu pedindo para que eles tivessem acesso, antes de abrir a exposição, que eles tivessem acesso para visitar a exposição, né? Para conhecer a exposição. No momento em que eles ligaram, nós não estávamos no museu, né? E foi colocado para ele que o museu não tinha permissão para isso, que tinha que conversar com a curadoria da exposição, e nós não estávamos lá. Depois não retornaram a ligação, e naturalmente isso não seria permitido, né? Ele teria que, se ele quisesse ser o primeiro, ele teria fatalmente estar no primeiro da fila à noite, na abertura da exposição, mas não nessa condição de arrogância, porque nós vivemos numa democracia e isso não tem sentido. Né? E nós já estamos, a presidente já instituiu a Comissão da Verdade. Exatamente. A Comissão da Verdade para recuperar isso. De 45, né, da ditadura de 45 até 85. De 45 até 85. Esse período. Para revolver essa história. Essa memória. Sem nenhum caráter punitivo, nem revanchista. Não, é apenas para se conhecer. Não. É fundamental que se conheça a história. A história do Brasil. O Brasil, de novo o Brasil, cadê meu voto? Tá. Eu estou perdendo o Brasil o tempo todo, eu não posso. Tá aqui, Ricardo. O Brasil merece o Brasil, né? Exatamente. O Brasil merece saber do Brasil. E tentaram destruir o Brasil de todas as formas, né? E tiraram muita coisa, exploraram muito os nossos minerais, né? Enfim, mas é tão rico que não acaba, né? Cada vez mais, agora é o pré-sal, enfim, eu faço algumas restrições, mas é um país muito rico. De tudo. E é engraçado, Lucinha Alencar, é que a ditadura conseguiu algo até nos expropriar da ideia de pátria, de Brasil, de brasilidade. Exatamente. Eu estou aqui falando tanto em Brasil, eu fico imaginando alguém dizendo, mas parece patriotada, parece, enfim. Porque nós somos uma geração em que cantar o hino, não é? Beijar a bandeira, andar com um boto no Brasil era uma coisa, para usar um termo da época, cafona, não é? Pior do que cafona, era quase de direita. Era quase de direita. Era quase ser de direita. Exatamente. Era quase um símbolo de direita. Por quê? Porque a ditadura se apropriou desses símbolos e do sentido de Brasil. E então, a Comissão da Verdade, ela vem exatamente para apresentar, né, esses documentos. Na verdade, ela não é punitiva, ela é uma comissão memória e verdade. Então, nós queremos só fazer o resgate dessa memória da história do Brasil. E a questão da justiça é um segundo momento, né? É um segundo momento, mas que não está dentro dos trabalhos dessa comissão. Né? Essa comissão ela é bem específica. Né? Já houve a anistia, já houve, enfim. É importante, estamos aqui defendendo a memória e a história. A nossa dialogadora de hoje é a Lucinha Alencar, que é presidente do Instituto Frei Tito de Alencar. E ela me trouxe alguns objetos referentes a Frei Tito, mas eu vou colocar, pautá-los numa outra oportunidade, para que a gente possa dar um outro rumo da prosa. Por exemplo, ela me trouxe celular. E eu achei curiosíssimo, porque o celular... Pink que se chama, Flamboesa. Flamboesa, sei lá. É um rosa, sei lá, não sei se é rosa choque. Que loucura! Por que você trouxe o celular? Para pautar que tema? Bom, primeiro minha resistência à tecnologia, né? Eu quero apresentar para os amigos que agora eu tenho um celular. Agora você tem um celular. Sim, porque você tem resistência, você não tem carro por opção. Agora, mas eu já, enfim, agora eu tenho um celular, já uso computador. Enfim, mas eu não largo o meu caderninho de anotações, porque ele sempre é uma coisa muito importante na minha vida. Inclusive, me tira de situações loucas, né? Não ter o carro por opção, por quê?
Porque já tem muito carro no mundo, né, Ricardo? Muita poluição. Muita poluição. Há uma preocupação ambientalista. Também, passa por aí, né? Passa por isso também. E, na verdade, eu acho que a nossa cidade devia ter mais transporte coletivo de qualidade, né? É muito confortável você andar de transporte coletivo, mas não da forma que nós temos na nossa cidade, né? Então, é uma resistência, né? Engraçado você, nós Também dois. não sei dirigir. Também não sabe dirigir, pois é. Mas você, nós dois, nós somos da geração que era adolescente nos anos 70, né? Mas há algumas pessoas, e eu vejo nisso um traço, nesse aspecto vejo esse traço mais marcante em você, há algumas pessoas advindas da década de 70, que mesmo hoje ainda trazem resquício dos anos 70. O movimento hippie, o movimento paz e amor, opção pelo natural, pelo naturismo, né? Não sei se existe essa palavra. Mas enfim, e você tem um pouco disso. Tenho. Andar a pé. Me alimentar. Alimentar-se, né? Macrobiótica. Não é macrobiótica, mas nessa linha, mas, natural. Exatamente. Comida natural. O mais natural possível. Não tem carro, né? Para não poluir mais ainda o ambiente. Não tomar refrigerante. Não tomar refrigerante. Exatamente. Parece assim, gente que está ali nas proximidades do Woodstock. Pois é. Não é lindo isso? Eu particularmente, né? Eu acho que... Pessoas que foram forjadas lá e que continuam mantendo fiel a aqueles princípios tão bonitos, né? De pacifistas. E vou mais longe. Naturistas. Ainda tento morar em casa até hoje, de preferência em vilas, travessas, né? Porque eu acho mais gostoso, mais confortável. Como é que se deu essa formação, Lucinha? Porque a escola nós sabemos que a escola que nós fizemos nos anos 70, até o final dos anos 70, era uma escola... Ali foi o começo do desmonte da escola pública, né? Esse consumismo, o começo ali também, em plena ditadura. Pois é. Como é que se forma uma cabeça como a sua, considerada as circunstâncias da educação? Eu sou uma privilegiada, né? Porque eu sou também da escolinha. Então você é do Instituto, você é formada no Instituto Educacional de Alencar, a escolinha. A famosa escolinha, criada por Nildes Alencar. Então, assim... então tá justificado. Eu tive esse privilégio, né? E também na minha casa, no ambiente familiar, né? Eu vim conhecer Salsicha mesmo, eu tinha 12 anos. Essa família Alencar, né? Então, Alencar Lima. Meu pai também tinha essa alimentação, não é que fosse rigorosa, né? Não era uma alimentação rigorosa, mas ele tinha muita preocupação, né, com o que a gente ia comer, né? Como é que isso, olha, não come isso, porque isso dá isso, não pode assim, tem que comer muita fruta. Ou seja, base da família e uma educação, digamos, como é que diria isso? Não é excepcional, é uma educação... Eu acho alternativa, né? Fora dos padrões. Eu digo que foi especial. Não, é especial. É um privilégio realmente da vida colocar, por exemplo, você numa escola dirigida por uma cabeça, né, tão bem posicionada como a cabeça da Nildes Alencar. E depois também tive uma outra experiência de educação que foi muito bacana, embora fosse dentro do período da ditadura, que foi o Colégio Joaquim Albano, que era uma escola pública. Onde eu também estudei. Nós estudamos no Joaquim Albano. Pois é, teve uma época que foi para a escola pública. O diretor era o Coronel Praciano. Coronel Praciano, né? E foi uma experiência muito interessante para mim, porque foi assim, realmente foi a primeira vez que eu entrei num outro ambiente bem diferente do que eu vivia. Né? E ali outra a escola realidade. Ainda tinha, né? Exatamente, era uma escola pública de verdade, né? De verdade. O Grêmio estudantil, né? Muito incentivo ao esporte, muito incentivo ao esporte. O Praciano era muito ligado a isso. O professor Praciano, ele tratava a escola como a casa dele, muito ele era apaixonado. Ele era apaixonado, né? Rigoroso em tudo, era detalhista. Então foi uma experiência muito bacana, né? E era louco assim, porque meu pai eu fui estudar lá, e acho que foi em 74, não sei, e chegou a parada 7 de setembro, né, que todo ano os alunos tinham que estudar. Aí o papai disse que eu não ia marchar, porque tinha acontecido loucuras, né?
na família, perseguições, Sim. essa coisa toda. Aí o papai, que pátria é essa? Não vai não, né? E então... Pois é, eles... Pois é, aí, né? aí eu cheguei na escola e o Praciano queria que eu fosse, levando uma bandeira lá na frente. Eu cheguei para... O pai, deixa eu ir, pai. Pai, mas o que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer? Aí diga que seu pai é comunista, que você não vai marchar. Outra coisa que nos aproxima, o meu também O teu também era, todos foram do partido, todos né? foram do Todos Partido foram do Comunista, partido. Então claro. eu cheguei lá na Maior escola orgulho e disso. falei, eu também, nossa senhora, eu cheguei lá na escola, maior satisfação do mundo, cheguei, professor Praciano, eu não vou marchar. Eu disse assim, mas por quê, minha filha? Porque meu pai disse que ele é comunista e que não pode. Mas seu pai é um louco! Enfim, mas... então foi uma experiência muito boa o Colégio Joaquim Albano. Conheci também uma professora lindíssima, que é a Glória Fiterman. Ah, meu Deus do céu. Estou cá fazendo tricô aqui. Glória Fiterman, professora de português e professora de francês, português, minha amada nossa, amiga. Eu aprendi... Uma mulher inteligentíssima, muito. poeta. Nossa, poeta, ela entrava escritora. na sala, o Ricardo, que eu mulher achava linda. lindíssimo. Ela entrava na sala recitando poemas. Eu achava aquilo o máximo, entende? Eu nunca tinha... Quer dizer, a escolinha a gente vivia com muitas... muito com essa realidade, mas assim, na escola pública, aquela formalidade dos professores, que ficava... A gente se levantava, todo mundo levantava quando o professor chegava, enfim. E ela entrava com as mãos para cima, recitando um poema. Ah, eu achava aquilo lindíssimo. Aprendi a gostar de Manuel Bandeira com ela. Ah, meu Deus, então nós temos muito mais do que eu pensava de identidade, Lucinha. Linda, né? Linda. Ela é fundamental na minha vida, E tem anos que eu não a minha vejo. querida Se ela amiga estiver nos Glória, vendo, um beijo, professora Glória Fiterman, que hoje também é albano, né? É albano, porque ela casou com o exatamente. Joaquim Albano, que é médico. Que é médico, né? Tem exatamente. dois filhos, eu a conheço bem. Ela é fundamental E ela morava na ali nossa pertinho vida. também, você lembra? Me lembro, morava Né? ali Na Rui Barbosa, Rui Barbosa com Alves Teixeira. Com Alves Teixeira, bem perto de Coronel nós. Alves Teixeira, exatamente. Menina, a gente está aqui na varanda da nossa casa. Exatamente, que lembrando, delícia. Que delícia. Que delícia. Como um professor faz a diferença. Muita diferença, muita diferença. No seu caso, uma relação só como professora. Comigo, a Glória tem uma relação mesmo de amizade mesmo, entende? De quase assim uma tutora, entende? Me levando para o francês, para a literatura, Fernando Pessoa, Cecília Meirelles. Cecília Meirelles. Que ela aliás, assim, Fernando tanto. Pessoa foi você que me apresentou. É? Dizendo o quê? Que você se lembra? Não, eu não lembro, nós éramos crianças, enfim. Aquelas tardes que a gente ficava ali na beira-mar, horas e horas a fio, a ler poema, a ler seus textos, que eu quero escrever, E eu ficava escutando, achava aquilo o máximo. Olha, a dialogadora de hoje eu a apresentei como uma brasileira especial, uma brasileira do Brasil. E estou vendo que ela é muito mais especial do que... Ela está me surpreendendo aqui, do que eu a conheço há tanto tempo. Como ela é linda, hein, essa Lucinha Alencar, com quem nós vamos continuar conversando no próximo segmento, porque ela me trouxe coisas como, por exemplo, um cachorrinho. Ah, ela me disse, é do neto dela. Ela já tem neto. Essa menina. Já tem um netinho. Já tem neto. Bom, morto de lindo. Tem fotos, tem celular. Enfim, no próximo segmento continua o nosso diálogo sobre o Brasil com Lucinha Alencar. Brasil. Hoje é o tema. Direitos humanos no Brasil. Porque a nossa dialogadora é uma militante dos direitos humanos. Ela é presidente do Instituto Frei Tito de Alencar Lima, que trabalha exatamente com o que ele chama o Instituto de Educação para os Direitos Humanos. Eu me refiro à pedagoga, nossa dialogadora de hoje, Lucinha Alencar. Lucinha,
Além do celular, você me trouxe uma caderneta, é isso? Uma cadernetinha de endereço também do Frei Tito. É do Frei Tito? É, aham. Ah. E é interessante que você encontra aí tantos nomes que foram importantes na história do Brasil, como endereço do Paulo Freire, Violeta Reis. É verdade, deixa eu ver aqui. Nossa. Violeta Reis. Violeta Reis, está aqui. É. O endereço dela em Paris. Endereço famoso, hein? Muito famoso. Né? Porque abrigou os exilados brasileiros. Você falou também de Paulo Freire, P. Paulo Freire. Você vê as ligações dele, né? Impressionante. Eu falo em Frei Tito e a emoção me vem. Nossa, eu nunca estive com ele, não é? Mas é porque eu estudei tanto, né, esse assunto para escrever uma peça que, aliás, está aqui como um dos objetos trazidos pela nossa dialogadora de hoje, a peça Frei Tito, Vida, Paixão e Morte. Primeira versão da peça de Ricardo Guilherme. É a primeira versão. É a primeira versão, versão. E o que eu acho assim importantíssimo, que é bom que todos saibam, que essa peça foi premiada, né? É verdade, é verdade. No Festival de Cinema, o Festival de Teatro Latino-Americano para o Terceiro Mundo. Um concurso de dramaturgia. De dramaturgia. Festival era concurso de dramaturgia para o Terceiro Mundo. Na Venezuela. Na Venezuela, exatamente. Na Venezuela. Naquele ano foi o único prêmio do Brasil. Mas olha, Lucinha, a gente pegando a emoção me vem, e talvez seja isso. É porque, veja, para nós pode parecer agora uma coisa banal. Uma agenda com endereço. Mas veja, isto aqui era um troféu, ou coisas assim, seria, naquele momento, dos anos 70, um troféu para a repressão, não? Nossa Senhora. Encontrar a carteira, a agenda com os endereços. Todos esses endereços. Você tinha um mapa, uma cartografia das pessoas, não é? Exatamente. E saía prendendo e saía perseguindo essas pessoas, não? Essas pessoas, né? Agora, essa agendinha dele era... Muitos endereços são de Paris, né? Sim, porque aqui é do tempo já de Paris. E ele tem duas experiências traumáticas, o Frei Tito. Uma, a ditadura no Brasil, a partir de 68, quando recrudesceu maior, né? E ele foi torturado em 69 e 70. E depois ele vai para o exílio no Chile e outra vez vê a queda. Vê a queda de Allende, vê a queda Quer dizer, Allende. Ele sentiu o cheiro no ar, né? Sentiu no ar, porque estava bem claro que isso ia acontecer. E teve um outro momento também na Europa, quando ele chegou, que foi ele foi no Colégio Pio XII, né? Que é em Roma, onde ele achava que ele teria... Não, é o Colégio Pio Brasileiro. Pio Brasileiro, aliás, desculpa. E onde ele achava que eles teriam uma acolhida, né? E também escolheu, por conta de ser na Itália, né? Uma língua parecida com a nossa, enfim, um povo também com costumes muito parecidos com o nosso. E lá ele não foi aceito na escola, né? Ele foi tido como um padre terrorista. Um padre terrorista. Então isso aí também foi muito doloroso para ele, né? Muito doloroso. Ele foi exilado em todos os sentidos, de todos né? os sentidos, Exilado dentro da própria igreja, né? Porque é a hierarquia da igreja mais à direita, né? Exatamente. Também por ser nordestino. Por ser nordestino. Porque isso faz uma diferença muito grande dentro de prisão, em todos os lugares. Por não ter os parentes importantes, exatamente. Né? Os parentes militares, né? Exatamente. Então, que salvaram alguns, né? Então, pelo menos amenizaram. Amenizaram, exatamente. E aqui tem as diversas modalidades da tortura, eu estou vendo aqui. Aqui o famoso pau de arara. Que é genuinamente brasileiro. É invenção brasileira? Invenção brasileira. E aqui o afogamento, né? A simulação. Simulação não, é o afogamento. Você ter ideia de sufocamento, né? E poder falar. Essa exposição também ela é importante, Ricardo, porque a gente sabe que o tema tortura ele ainda está muito presente no Brasil. Isso aí não é uma coisa, não é de um momento da nossa história. Hoje, muitos jovens, pobres e negros sofrem tortura nas delegacias. Interessante isso que você está dizendo, porque coloca o seu trabalho não apenas como resgate da memória, mas sim como uma atividade
para agora Para e para o agora. futuro. E muito, Uma denúncia para o agora. Para o agora. A tortura ainda é A tortura, olha, em 2005, eu trabalhei com um grupo de jovens que chamavam Liberdade Assistida, né? E estavam ligados às medidas socioeducativas. Então eu levei no Museu do Ceará para conhecer essa exposição. E foi muito louco, porque a grande maioria chegava e dizia assim: ah, eu já passei por essa situação, já me afogaram, e já apagaram cigarro em mim. Então, quer dizer, muitos já... Então, isso comprova, e não precisa desses depoimentos, desses relatos desses jovens, que a gente sabe que existe mesmo, né? Não só isso, como outras práticas terríveis, né? Ainda da ditadura, como, por exemplo, aquela criança que morreu no Rio, Juan, e trocaram, né, o sexo. Era um menino e ele estava no necrotério como uma menina, né, ocultando o cadáver, né? Seu telefone pode atender. Vamos ver se é algum trabalho. Silencioso. Atenda. Eu estou com a Olha só. Olha, com a presidente Depois do Instituto. Depois eu te ligo, Zito. Freitito. Tchau. Tá tudo bem, tá tudo em paz. Depois eu ligo, então. Obrigado, viu? É assim o dia todo. Telefonema, resolvendo coisas com Brasília, com Belo Horizonte, com Ceará. Graças a Deus. É assim. Graças a Deus. O Instituto tem uma rede. Olha, e muitas demandas e tem que administrar muitas coisas. O Instituto Freitito. Bom, também, na verdade, nós estamos hoje com uma série de projetos, né, fora de Fortaleza. A Sala Escura é uma delas, Sim, né? a exposição. Que isso aí demanda muito trabalho, né, porque seminários para você montar. Cada lugar desse que você chega, você tem seminários, né, tem formação de monitores. Então e a gente termina usando todas essas possibilidades, né, de encontros durante a exposição para ampliar. Por exemplo, a nossa formação de monitores nunca é uma forma, a gente sempre abre para o público, né, porque não tem sentido você formar... Monitores da exposição, você diz? Então a gente abre ao público a participação nessa monitoria para, né, acompanhar as palestras, os diálogos, os relatos de O Instituto tortura. também lança livros, não? Também lança livro. Nós temos 2 projetos editoriais que se chama, um é Ao Portador, né, que são cartas e estudos de carta, e outro é um de história social, que, por sinal, assim, nós fomos muito felizes, né, nessa coleção, assim, todas as duas, né? Agora, assim, eu vou só colocar algumas questões da história social, porque terminou, a coleção terminou sendo construída de uma forma coletiva, né? Vários estudantes do Departamento de História chegaram junto na coleção, pedindo para que a coisa, né, para que os seus trabalhos fossem publicados através da coleção de História Social. E isso foi legal porque se cotizou, todo mundo cotizou, né? E terminamos fazendo uma bela coleção. Nós estamos com 10 volumes, sabe? E ainda tem muito mais coisas para produzir. Publicado. Olha aqui, né? Uma coisa interessante que eu estava observando. Olha aqui. Aqui uma agenda do Freitito, anos 70. Uhum. A lápis, a caneta, papel, o suporte papel, caneta, etc. E aqui, imagino, no seu celular, uma outra agenda, a agenda virtual. Aqui nós vimos o endereço da Violeta Reis, não é? E vimos o endereço do Paulo Freire, pessoas com as quais o Freitito tinha uma relação, não é, de amizade, de áreas de interesse. E aqui, hein? Na sua agenda, você destacaria dois nomes aqui para a gente fazer uma comparação de 2 tempos. Uma agenda escrita e uma agenda virtual. Quem são ali 2 agendas? Vou te dar aqui um telefone. Não precisa me dar o telefone, não quero entrar na privacidade. Mas 2 pessoas assim que você destacaria. Aqui. Nós destacamos 2 aqui do Freitito, queria que você destacasse lá. O Gilney Viana. Gilney Viana, quem é? Gilney Viana, hoje ele está na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e ele é quem faz todo esse processo de coordenadoria da Comissão da Verdade, né, junto à Secretaria. E o Gilney, ele foi
um preso político, inclusive foi o último preso político a sair, mesmo depois da anistia. Ainda ficou um tempo. E hoje ele é do Ministério da Justiça? E hoje, não, ele é da Secretaria de Direitos Humanos. Dos Direitos Humanos. Que pertence ao Ministério, não? Não, não. É diretamente ligado à presidência. Aliás, você esteve com a presidência recentemente, não foi? Estive. Com a Dilma? Estive no dia da sanção do projeto, né, da Comissão da Verdade. E foi muito bom porque foi um momento histórico no Brasil, né? Essa Comissão da Verdade, gente, eu costumo dizer, ela não saiu do jeito que a gente queria, né? Mas ela tem um papel histórico muito importante, porque nós estamos instituindo pela primeira vez na história do Brasil uma Comissão da Verdade. Veja, Rui Barbosa, quando houve a abolição dos escravos no Brasil, Rui Barbosa pegou toda a documentação que existia referente à questão dos negros, né, as torturas, as práticas, né, as vendas, enfim, tudo, e tocou fogo. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Isso mancha um pouco. Isso mancha. Mancha um pouco, não. Mancha gravemente. Um pouco, não. Mancha toda a nossa história. E mancha a nossa história, né? Quer dizer, aí joga o negro na rua. Irrecuperável, irremediável. Joga o negro na rua de roupa de branco e descalço. Então, e assim vai passando. E não houve alforria. Houve alforria, mas não houve alforria da terra, né? Isso, e com os índios foi assim. Também. Né? Então a gente tem um momento importante. Então a gente tem uma dívida muito grande com a história do país, com a verdade da nossa história. Então essa Comissão da Verdade, ela tem essa importância muito grande nesse sentido, né? O que virá depois é um outro momento, né? Que inclusive nós temos hoje no Brasil várias correntes, né? Uns são contra, outros são a favor da Comissão da Verdade, outros acham que é uma palhaçada, seja tanto gente de direita como de esquerda pensa dessa forma, entendeu? Mas eu continuo achando que é um momento histórico e muito importante, sabe? Rumo à consolidação da nossa democracia, da nossa república e da nossa civilidade, gente. Tudo em nome desse que eu fiz aqui, ser o eixo do nosso programa de hoje. Tudo em nome do Brasil, da história do Brasil. Mas eu estou fazendo uma comparação entre aqui a agenda do Frei Tito nos anos 70, destaquei 2 nomes, não é? 2 nomes aqui da agenda, e eu pedi que você destacasse 2 nomes aqui da sua agenda virtual. Um foi o Gilney Viana. Qual é o outro que você destacaria? Gilney. Quem outro? Outra agenda dela. Vamos ver quem ela está ligada, hein? Ou aqui ela está ligada, hein? O pessoal da Comissão da Verdade. Gente. Quem mais você me traz? Tem o Grudento. Grudento? O Grude. Grudento. É porque o Grude, na verdade, é um grande artista. Grudento insetossauro. O Grude, ele é um grande artista plástico. Eu considero ele eu acho, assim, considero um dos maiores artistas plásticos hoje aqui no Ceará, né? Ele trabalha com grafite, tem um trabalho riquíssimo, belíssimo, e é um companheiro de trabalhos também nessa área de direitos humanos, né? Usando o grafite para os direitos humanos. Conscientização. Exatamente, nós fizemos inclusive um painel ali ao lado da reitoria gigantesco, que é uma homenagem ao Edson Luiz e a todos os mortos desaparecidos no Brasil. Você está vendo como a partir da agenda telefônica ou da agenda mesmo escrita de alguém, a gente consegue desvendar onde é que a cabeça daquela pessoa está, que tipo de atividade faz. Eu jamais ia imaginar você então envolvida lá. É claro que com o Gilney. O Gilney é mais fácil de me imaginar. Mas com um grudento insetossauro, só vendo da sua agenda, quer dizer, que você também tem ligações com esse movimento dos artistas, do grafite, do grafismo. Especialmente com os coletivos, né? Aí tem o coletivo também Curto-Circuito, tem os Aparecidos Políticos. Eu estou vendo que tem Graça Teatro, deve ser a Graça Freitas, né? A Graça Freitas do grupo Formosura, né? Que vai se envolver na montagem de Frei Tito, Vida, Paixão e Morte, que vai vir aí, hein, de novo uma outra montagem. Que é um projeto, né? É um projeto que nós estamos sonhando. Estamos sonhando em remontar. Uma coisa já é certa, publicar nós vamos publicar. Né? E o que eu acho um luxo, porque imagina, no Ceará você está publicando um texto de teatro, é um luxo.
E eu Muito me sinto bem. muito feliz. A nossa dialogadora de hoje é Lucinha Alencar, presidente do Instituto Frei Tito. Ela é pedagoga e ela me trouxe, vou colocar os três últimos objetos antes do objeto surpresa. Ela me trouxe cachorrinho. É do seu neto, é isso? Bom, vou contar a historinha. Ele não mora aqui no Ceará, né? Eles moram em Lagoa Santa, em Minas, né? E nós temos uma ligação muito forte, né? Porque essa experiência de ser avó foi uma coisa muito linda na minha vida. Primeiro foi um susto, né? Me assustei. Mas depois, foi uma das coisas mais gratificantes que aconteceram na minha vida, foi a vinda do Ian, né? E a última vez que eu estive lá, ele me deu essa bonequinha. Disse, olha, vó, essa bonequinha você leva, porque parece muito com suas coisas, que você gosta muito de coisas pequenas, né? Porque eu adoro miniaturas, enfim. E ele deu isso para você não esquecer de mim, vó. Ai, eu achei tão lindo. Eu digo, oh, meu Deus. Como se fosse possível esquecer, não é? Não, e assim, aquela carga de sentimentalismo, sabe? Sentimento mesmo. De sentimento mesmo, aliás. De dizer, né? vem, vó, pensa em mim, Olha, né? pensa em mim, vó. Eu achei tão bonitinho, tão significativo, tão sensível também, né, da parte dele. Muito lindo. É engraçado. A imagem que a gente tem da vovó, pelo menos a nossa geração, é da vovó de tricô, cabelinho branco, né? De repente, olha aqui, a gente tem uma vozinha. E olha que eu sou uma avó maravilhosa. Tão jovem, tão linda, hein? Acompanho tudo do meu neto, acompanho tudo. Sempre que posso, estou lá, sabe? Como é bonito o Festa passar de do família, tempo, não? enfim. Eu me lembro da Lucinha Prestigiando. tomando banho de mar com a gente, criança, né? Empolgada com o mar de Iracema, né? Aprendemos a nadar ali. Nós aprendemos a nadar Ali, juntos, de um né? barquinho para o outro. É verdade. Ali no... Como é que chama daquele Aquela- Porto das Jangadas, ali no iate, né? Perto do iate. Mais para cá um pouquinho, Um pouquinho pra né? cá, Ali Volta da Jurema. Volta da Jurema. Volta da Jurema. No Mucuri. Estou fazendo tricô. É. E outro objeto que ela me trouxe tem a ver comigo também. Eu estou reconhecendo essa menina da foto. Essa menina da foto parece demais, se não for, é muito parecido, mas é ela sim, pelo sorriso e pelo olhar. É a minha sobrinha, filha de Marcos Guilherme e Ana Cláudia. Isadora. Isadora. Foi aluna da Lagarta Pintada, que eu tinha que falar também da minha Lagarta Pintada, né? Que é o seu projeto, a sua escola, né? Foi. Lagarta Pintada. Durante 17 anos. 17 anos. Assim como a Nildes criou o Instituto de Alencar, você anos depois, formada pela Nildes e pelo Instituto de Alencar, graduada em pedagogia, vai criar uma escola. Que era a Lagarta Pintada, que era uma creche escola. Eu trabalhava só com a educação infantil. Eu atendia de 6 meses a 6 anos. E a filosofia dessa escola? Olha, na verdade... 17 anos. 17 anos. E a minha sobrinha era aluna? Era aluna da escola. Eu tentei... Você sabe que educação é um produto muito difícil, né? Nessa terra é um produto muito difícil, em todo canto, né? Enfim. E o que era? Como era trabalhando com a terra, trabalhando que tipo de onde é que está a sua cabeça em termos de educacionais? Olha, anos depois eu vim descobrir que eu tinha muito da escola da Ponte, lá em Portugal. Né? Aquela possibilidade de você fazer uma escola que é também uma casa, né? Para que essa formalidade, para que essas coisas, né? Porque essa é uma faixa etária que ela é muito, eu digo assim, ela é muito sofisticada, né? A educação infantil é muito sofisticada, então ela realmente é muito diferente de uma educação fundamental, de uma educação do ensino médio, daquela forma que você quer, né, departamentalizar. Sim, aqui a seria o que se já se chamou de pré-escola. Que já, né? nós já se chamou de que hoje pré-escola. é educação infantil. Hoje é educação, né? infantil. Educação infantil. E eu fiz, porque eu olhei que atrás é exatamente um oferecimento da Isadora. Da minha como é que chama? Da minha sobrinha. Da sua sobrinha. Está escrito aqui, vem cá. Para Nilda, quem é Nilda? Nilda é essa que está aqui com ela abraçada. Foi professora da Lagarta. Que era professora da Lagarta. Então ela botou para Nilda de Isadora. Obrigada pelas aulas dos anos passados e pelos dias que você me ensinou e todas as coisas. Pelos dias que você cuidou de mim e pelos dias que você ensinou todas as coisas.
16/12/2001. Engraçado, e eu estive com ela recentemente, ela agora é uma adolescente, e a mãe dela, Ana Cláudia, me disse que ela escreve, Olha que ela que linda. quer ser artista, que ela quer ser jornalista. Ela tá naquela Olha que fase de bacana. querer ser as coisas, mas quem sabe se não será, né? Pois E tô então. vendo que ela escreve, né? Exato. E Tão bonito. essa experiência da lagarta era muito interessante porque os pais eles estavam sempre muito próximos, né? Então, por exemplo, o Marcos, até hoje eu tenho um livro que ele deu para a lagarta pintada sobre alimentação natural e que foi durante muito tempo na lagarta a nossa carta, né, de cozinha no sentido de melhorar a alimentação das crianças, né? Então foi uma experiência muito linda exatamente por conta disso, por a gente tentar fazer da lagarta uma casa, né? E educar as crianças dentro de um espaço tranquilo, feliz, onde os com cara de casa, de família, com cara de casa, do que onde de eles escola. poderiam vivenciar e conviver com o mais velho, né? E com o mais novinho do que ele, isso era muito importante, sem as separações, porque sem aí as havia o compartimentações. respeito, né, do mais velho com o mais novo, né, no sentido do cuidar desse, enfim. Eu vou te mostrar agora o objeto surpresa que eu te trouxe, que é tão inusitado. Queria que você me desse o que você me trouxe, entregou a produção. É ele mesmo? Tá aí, tá bonitinho? Tá bonitinho. Colocaram no lugar, vamos ver. Deixa eu abrir o meu primeiro, pera. Vamos ver o que me trouxe Lucinha Alencar, presidente do Instituto de Alencar. Vejam vocês antes de mim. O que é? Deixa eu ver. O que ela me trouxe, meu pai? É verdade? Óculos de... como é que chama? De mergulho. De mergulho? É. Explique-se. Explique-se. Bom, primeiro porque a gente vivia dentro d'água, né? Lembra? É verdade. Eu chegava em casa com os olhos vermelhos, lacrimejando. É verdade. De tanto abrir os olhos debaixo d'água, né? É verdade, ela lembrou de um tempo... reminiscências da infância nossa, que lindo. É verdade, a gente vivia dentro d'água. E a água salgada, né, água do mar? salgada, a gente chegava no final do dia, a meninada todinha de olho vermelho, de tanto sal. E você quis de lembrar tanto isso? Sol. E eu quis lembrar isso, Acho que porque... tem a ver conosco, na nossa, nossos muito, laços muito, de afeto, muito. de infância. É engraçado, as pessoas que estão na nossa infância, elas não saem nunca mais. Nunca, né? nunca. E foi uma infância muito linda, né? Uma infância muito linda. A nossa, nós tivemos, nossos assim, momentos. Quando a primeira imagem, quando eu falo Lucinha Alencar, me vem a imagem da menina mergulhando no mar, entendeu? Com aquele maiozinho. Depois lindo. é que vem as outras Lucinhas, as outras Lucinhas Alencar. Lindo, lindo. Olha o que eu te trouxe. Você me trouxe... Agora eu vou abrir o meu presente. Vamos ver o que eu trouxe pra você. Olha. Olha a loucura. Olha a loucura. Tu Olha me trouxe a loucura. um tule vermelho. Uau! Olha! Amei! Eu quero saber o que você... Bota aqui, vamos ficar os dois aqui Existem embaixo. muitas possibilidades. Vamos ficar aqui os dois daqui. embaixo. O que é que você... O que vem à carreira? O que vem à sua cabeça com esse meu objeto? Tantas coisas, mas eu adorei. Primeiro que você esses dias eu pensei muito em uma roupa de tule. E amei este tecido de tule. Mas me lembra o que você faz, teatro. É? Acabei de me lembrar, sabe de quem? Da Gracinha Soares. É? Me veio essa lembrança, porque teatro era uma coisa também muito que eu queria fazer, né? Não sei se você lembra, mas eu comecei lá no teatro universitário com a Gracinha, mas aí meu pai falou que não, que ia atrapalhar meus estudos, enfim. E me lembrei. Engraçado, maravilha. Agora, você associou ao teatro. Ao teatro e também uma coisa que, assim, no começo eu achei assim, nossa, será que ele me trouxe uma bandeira vermelha com uma foice e um martelo? Podia ser. Né? Mas sabe o que me lembrei? Tudo tem a ver. Vermelho, por causa da sua formação, não é? De esquerda e tal. Mas eu me lembrei porque foi uma coisa mais trágica. Me lembrei de sangue. Sangue. Me lembrei do sangue derramado. Do sangue derramado. Que eu acho que você é uma militante pela justiça desse sangue, para que esse sangue derramado, por causa da cor, né? O sangue derramado aqui não seja derramado em vão, né? Não tenha sido derramado em vão. Não tenha sido derramado em vão, né? E que ele pare, né, de derramar, porque aquilo que a gente falou, né? Muitos jovens ainda estão morrendo, né?
né? Ou vítimas de tortura, da droga, enfim, do crime organizado e muitas outras questões. Lindo, lindo, a minha brasileira. A minha brasileira Lucinha Alencar, que eu vou voltar ao passado. Vamos mergulhar? Vamos mergulhar? Vamos pra praia, vamos pra praia vamos agora? Pra praia. Essa hora tá bem morninha, tá uma delícia. Vamos mergulhar então aqui embaixo, tá? É o melhor horário do dia, de tomar banho de mar. Lucinha, linda. Obrigada, na próxima semana a gente volta com mais um Diálogo.